Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E eu já quero aqui convidar você que é torcedor do Vasco, você que está chegando por aqui pela primeira vez, para você vir fazer parte da nossa família vascaína por aqui. É só você correr logo ali embaixo desse vídeo, você vai encontrar um botão vermelho bem grande escrito inscreva-se. Você clica lá, se inscreve aqui no canal e, mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica ali logo ao lado daquele botão vermelho, para você sempre receber um aviso, um recado, assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? No vídeo de hoje a gente vai trazer aí todas as novidades referentes aí ao mercado da bola, o que está acontecendo nesse momento, quais as contratações que o Vasco ainda está buscando no mercado. Vamos falar também sobre o anúncio oficial ontem do uruguaio Pumita Rodrigues, jogador que chega aí ao Vasco para ser o nosso novo lateral direito aí por muitas temporadas, e também vamos trazer novidades sobre a estreia do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Sub-20. O Vasco estreou bem, estreou com vitória, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, beleza? Então já convido todos vocês a assistirem o vídeo aqui até o final. Peço também aquela ajuda, aquela colaboração de cada um de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo desse vídeo. E como eu falei no comecinho, se você está chegando por aqui pela primeira vez, quer ficar bem informado, quer ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva no canal e vem fazer parte da nossa família vascaína por aqui. E antes de começar o vídeo, queria falar um pouquinho sobre a Bet7k, que é uma parceira aqui do canal, um dos maiores sites de apostas esportivas do Brasil. E para você que é inscrito aqui no canal Mário Coelho Vasco, eles estão com dois benefícios exclusivos. O primeiro, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito aí até R$ 1.200. Então se você botar 100, você ganha 200, botou 200, ganha 400. E o segundo benefício, toda semana eles estão fazendo um sorteio de um Pix de R$ 7.000, e tudo que você precisa fazer é se cadastrar naquele link que está lá embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e fazer um depósito mínimo de apenas R$ 1, exatamente R$ 1, para a gente poder aí bater a nossa meta, de vascaínos que estão cadastrados lá na Bet7k. Então fica a dica, corre lá, participe também dessa promoção e tire proveito dessa parceria. Beleza? E falando em parceria, ontem o Vascão estreou com o pé direito na Copa São Paulo. Infelizmente o jogo não foi um dos melhores jogos de se assistir, porque o campo estava encharcado, caiu uma chuva muito forte lá em Osasco, o campo ficou ali praticamente, cara, é difícil de jogar futebol, mas ainda assim o Vasco conseguiu sair com um resultado positivo de 2-1, e, cara, ficou, aquela expectativa de um bom jogo, mas, como eu falei, a chuva atrapalhou muito, muitas poças, o campo ali, como eu falei, totalmente alagado, mas o importante é o resultado, o importante são os 3 pontos. O Vasco começar aí com essa vitória, alavanca nossa molecada, começamos muito bem, e já no próximo jogo, se Deus quiser, sem chuva, com o campo ali batidinho, com campo bom, essa molecada vai ter a possibilidade de mostrar o futebol, clássico, um futebol ofensivo, e buscar uma vitória aí, com certeza, com uma boa margem de gols, para a gente poder entender realmente que essa molecada vem com tudo e que com certeza vão estar brigando ali pelo título da Copa São Paulo de Futebol Sub-20. Agora vamos falar de futebol profissional, vamos falar aí de anúncio oficial. Ontem o Vasco anunciou o seu 6º reforço para a temporada de 2023, e não se trata de qualquer jogador não, tá? Estamos falando de jogador que estava lá no Catar jogando Copa do Mundo com a seleção do Uruguai. É isso mesmo. Ontem o Vascão anunciou a vinda do Pumita Rodrigues, lateral direito de 25 anos, que o Vasco contratou junto ao Nacional do Uruguai. Ele chegou aí agora com um contrato de 4 anos, de 4 temporadas,
para assumir em definitivo, né, essa posição ali da lateral direita, uma posição muito carente no futebol brasileiro e no futebol mundial. Eu arrisco a dizer que o último lateral direito de qualidade que o Vasco teve foi o Fagner, lá atrás, em 2011, 2012, né, depois ele acabou saindo para o Corinthians e desde então nunca mais o Vasco achou um lateral ali que desse conta do recado. E agora a gente tem um lateral de Copa do Mundo, né? A gente tem um lateral aí realmente do nível A, da prateleira de cima do futebol mundial e fico muito contente com isso. Provavelmente, ainda hoje, o Vasco deve anunciar mais uma contratação de peso, né? Que é o argentino Luca Orediano, atacante canhoto, 22 aninhos, um moleque ali com muita técnica, muita qualidade, muita velocidade, custou aos cofres do Vasco aí 20 milhões de reais por apenas 60% do passe do jogador e a probabilidade é que ele seja anunciado na tarde dessa quinta-feira, né, para o torcedor vascaíno e obviamente já está treinando, já está participando ali das atividades e a torcida, né, fica na expectativa de ver esse jogador aí que realmente vai dar muito o que falar. Foi um jogador muito disputado no mercado. Flamengo tentou contratar, o Palmeiras fez uma consulta, times lá da Europa também tentaram, né, a contratação do Luca Orediano, mas acabou que o dinheiro e o projeto do Vasco falaram mais altos e ele vai se tornar aí um dos grandes ídolos da torcida vascaína já a partir de 2023. O Vasco não para por aí, né? O Vasco segue no mercado buscando aí mais algumas contratações, talvez ainda hoje o Vasco ainda anuncie o zagueiro Kaique Rocha, jogador de 21 anos, seleção brasileira sub-20, né, jogador que pertence à Sampdoria da Itália, mas as negociações para que ele seja jogador do Vasco estão muito avançadas e como eu falei, quem sabe ainda hoje ou ainda na sexta-feira o Vasco possa anunciar essa contratação. E o Vasco ainda busca mais um volante, o Vasco ainda busca mais um meia, né, de qualidade e essas duas posições, né, são posições muito importantes, porque o Vasco aí tem um meio de campo que ainda não está muito bem formado, né? A gente contratou o De Luca, mas a gente perdeu o Yuri Lara, a gente perdeu o Andrei Santos, mas tem um asterisco na situação do Andrei Santos, né? O Vasco está vendendo o Andrei lá para o Chelsea da Inglaterra, porém o Andrei pode ficar no Vasco. Aí você fala, como assim, Mário? O Vasco está vendendo o Andrei e ele pode ficar no Vasco? Pois é, o Andrei está sendo vendido, mas a questão de visto de trabalho para a Inglaterra, ela não é muito simples e o Vasco pode acabar conseguindo retornar o Andrei por empréstimo por 6 meses ou até 1 ano, ou seja, uma contratação de peso sem o Vasco tem que fazer muito esforço, né? Isso ainda não está definido, provavelmente ainda essa semana a gente deve ter mais detalhes sobre isso, mas o Vasco também está trabalhando em outras frentes, né? O Vasco ali está estudando a possibilidade de contar com o Jair, e inclusive ontem de manhã o Paulo Brax, ele teve uma ligação, uma reunião juntamente com o Rodrigo Caetano, né, que é o diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, e eles conversaram muito sobre a possibilidade do Vasco comprar o Jair e também o Natan, que é um meia ali que estava emprestado ao Fluminense. Então talvez esses dois jogadores aí sejam colocados numa negociação só, numa saída do Atlético Mineiro para o Vasco da Gama, né? Informação que eu obtive com meu amigo Zé Colmeia, um cara que sabe tudo de Vasco. E, inclusive, vou falar já sobre o próximo jogador, né? Que é o meia atacante Oscar. Inclusive, foi o próprio Zé Colmeia que, numa ligação comigo ontem, falou, ó, o Giuliano Bertolucci, empresário do Oscar, pode estar trazendo ele para o Vasco aí já nesse início de temporada, já para o início do Campeonato Carioca, né? O que me deixou até um pouco motivado, né? O Oscar é um jogador de nome, um jogador de renome internacional, seleção brasileira, jogou muitos anos na Premier League, né? Eu vi alguns vascaínos reclamando, mas eu acho que a galera não entende um pouco, né, o nível que o Oscar joga, cara. É um nível altíssimo, é um nível que hoje seria titular do Palmeiras, seria titular do Flamengo, seria titular do Corinthians. Então a gente tem que entender, para que o Vasco possa subir de nível, possa subir de patamar, é importante contar com um jogador dessa natureza, né? Jogador experiente, jogador maduro, como o Oscar e como o próprio Jair do Atlético Mineiro. Mas o Vasco também trabalha em outras frentes, né? O Vasco também estuda a possibilidade de contratar o Franco Fagundes, meio atacante do Nacional do Uruguai, e também o Ezequiel Barco, né? Argentino, que estava no River Plate, mas que pertence ao Atlanta dos Estados Unidos, um jogador muito jovem, de apenas 23 anos, que o Vasco poderia pagar cerca de 40 milhões de reais pela contratação. Lembrando que caso o Oscar venha a assinar com o Vasco, caso o Oscar venha a se tornar jogador do Vasco em 2023, ele vem de graça. O Vasco não vai ter que gastar pela contratação. O jogador que viria em término de contrato e o Vasco tendo que pagar ali em torno de 600 a 700 mil reais
de salário mensal para que o jogador possa assinar o contrato de apenas uma temporada com o Vasco da Gama. E aí, estão gostando das contratações? Estão aí aprovando os negócios até o momento? Deixa aqui embaixo nos comentários. E mais uma vez, lembrar todo mundo que ainda não deixou o joinha no vídeo para deixar aquele like e se inscrever aqui embaixo no canal. E outro recado importante, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, grupo do Telegram. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje para você poder acompanhar o nosso trabalho por lá também. Beleza, rapaziada? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Um beijo no coração, um bom começo de quinta-feira e logo mais ao 12h30 a gente já volta com a segunda edição aqui para vocês. Um abraço, tamo junto, valeu!